Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como eu consegui multiplicar apenas R$ 1.000 em mais de R$ 100.000, pessoal, em apenas 2 anos, tá? Eu consegui uma belíssima rentabilidade na minha carteira de investimentos com apenas 22 anos de idade, ou seja, eu comecei a investir quando eu tinha 20 anos e agora nos meus 22 anos eu já vi um crescimento bem expressivo. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou passar para vocês toda a minha jornada nos investimentos e também o meu grande segredo que fez eu ter essa multiplicação patrimonial bem expressiva neste tempo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, eu já sugiro que vocês fiquem aí comigo até o final deste vídeo, tá? Porque para quem também ficar comigo até o final, eu ainda vou revelar 3 ações aqui que eu sigo comprando fortemente e que tem perspectivas de te trazer um bom retorno no médio a longo prazo. Porém, antes de falarmos sobre tudo isso, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa, falar sobre a minha jornada nos investimentos, tá? De fato, o meu patrimônio, ele é tecnicamente expressivo, tá? Para mim que tem uma idade pequena, por exemplo, 22 anos de idade. Porque nessa idade, pessoal, é natural a gente ainda estar tentando formar renda, fazendo ali uma faculdade para conseguir ganhar mais, tá? E não que eu não faça essas coisas, mas de fato eu consegui ali, com uma estratégia inteligente e aportes, tá? Fazer uma multiplicação patrimonial bastante interessante, tá? Quando vocês olham aqui a minha carteira no Investidor 10, vocês vão pensar o seguinte, tá? Ah, o Pablo está negativo, tá perdendo ali, né? 11% de rentabilidade. Portanto, pessoal, algo que eu falo para vocês, tá? Não tenham uma visão curto-prazista. Quando a gente pega o meu patrimônio numa lupa de longo prazo, olha só isso aqui, desde quando eu comecei a investir, ali nos meus 19 para 20 anos, olha o crescimento patrimonial que eu obtive, tá? Tanto com aportes que eu realizei do bolso e também reinvestimento dos dividendos, tá? E grande parte desse retorno aqui na carteira foi advindo de proventos. Aí agora muitos devem estar se perguntando, acredito que vocês devem estar pensando isso, tá bom, Pablo, mas onde majoritariamente você fez esses investimentos? Na parte de renda fixa, na parte de ações, em qual que você fez, tá? Eu investi 100% na parte de ações, pessoal. Então, sempre fui aqui bastante concentrado na minha carteira, tá? Claro, quando eu tava ali iniciando, eu tinha muitas empresas, mas ao longo do tempo eu fui concentrando a minha carteira em poucas e boas empresas. E a ação que eu mais tenho uma concentração aqui, vocês percebem que é o Banco do Brasil, representando quase 70% da carteira total, tá? E aí, tecnicamente, pessoal, essa concentração aconteceu porque o banco veio se mostrando muito resiliente, pagando bons dividendos, teve um bom crescimento aí a longo prazo, e eu também comprei as ações a patamares de preços barato, tá? Por isso que a rentabilidade da carteira está muito expressiva. E aí eu falo para vocês, para uma pessoa que está começando agora, que foi o meu caso, ainda me considero aqui tecnicamente um iniciante de bolsa, eu não vou ficar pulverizando em várias empresas. Eu acredito, pessoal, sigo pela tese do seguinte, tá? Que a diversificação, ela vem com o tempo, ela vem de forma natural. A gente não tem que apressar a diversificação. Isso apenas acontece com o tempo. Você não tem que ficar ali pensando, eu já vou colocar 10 a 15 ações na minha carteira. Não façam isso, pessoal. Vão começando aos poucos, avaliem a sua capacidade de aporte e veja o que faz sentido para vocês, tá? Bom, como minha rentabilidade foi de 102% em 3 anos, a gente vai fazer aqui o seguinte cálculo, tá? Vamos utilizar aqui o cálculo da taxa equivalente para ver qual que foi a rentabilidade da carteira durante o período. Bom, 102% de retorno total, tá? Vamos colocar aqui 102% de retorno num período de 3 anos, tá? Colocando aqui 3 anos. Então, pessoal,
Quanto que eu consegui aqui de rentabilidade? Eu consegui 26,41% ao ano. Perceba que foi uma rentabilidade muito acima da média. Isso considerando o início dos meus investimentos para agora, já com a queda que tem acontecido aqui no patrimônio, tá? E aí, consequentemente, uma rentabilidade de 26% ao ano é muito boa, porque você está ganhando da inflação, você está acima até de mesmo grandes investidores, tá? Portanto, o desafio é você manter uma rentabilidade dessas lá no longuíssimo prazo, que eu acho saudável uma carteira com bons investimentos, boas empresas compradas a um bom preço, ter uma rentabilidade pelo menos superior a 18%, tá? Eu acho que sim, é possível, desde que você tenha os pilares que eu vou falar aqui para vocês no vídeo, tá? E esses pilares, pessoal, é o seguinte. Primeiro ponto que você precisa priorizar é o aporte mensal regular. Pessoal, não tem como, tá? Quanto mais você conseguir aportar, melhor. É claro que eu não peguei R$1.000 e multipliquei em 122 mil, 130 mil. Pessoal, não, isso não aconteceu, tá? Senão teria uma rentabilidade maior do planeta. Não vamos também ser ali mentirosos nesse quesito, tá? O que eu fiz foi aportes mensais na carteira. Mas perceba que com a rentabilidade elevada, eu consegui um bom crescimento. E aí vamos simular aqui o seguinte cenário, tá? O poder do aporte, de você manter. Porque, pessoal, não interessa quanto você tem de aporte. Se é 200, se é 300, se é 500, se é R$1.000, não interessa. O que interessa é se você vai continuar mantendo esse aporte na perpetuidade. Ou seja, Pablo, eu consigo investir por mês R$500. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Tá bom, por quanto tempo você vai investir esse dinheiro? 2, 3, 5 anos? É aí que você vai ver a diferença dos juros compostos, tá? Com o patrimônio que eu tenho aqui alocado na carteira, 139 mil, né? E 500 foi o que saiu diretamente do meu bolso, desde dividendos e aportes do bolso, tá? Ao longo desses 3 anos. Se eu colocar uma rentabilidade de 26% ao ano para os próximos 10 anos, hoje eu tenho 22 anos de idade. Então vamos supor ali que eu chegue nos meus 32 anos. Finge que hoje eu não realizasse mais nenhum aporte, que não vai ser o cenário, tá? Eu vou aportar aqui nessa carteira com certeza, tá, pessoal? Calcular. Perceba que eu já chegaria a um patrimônio de 886 mil. Claro, isso aqui em 8 anos, tá? Portanto, como eu falei para vocês, 12 anos no tempo, tá? Considerando ali dos meus 34 anos. Então, eu chegaria a um patrimônio de 2,2 milhões de reais. Mesmo não fazendo mais nada e tendo uma rentabilidade de 26% ao ano, se eu selecionar bem as empresas a preços baratos, conseguir de fato, né, um crescimento acima da média, eu poderia chegar em 2,2 milhões de reais, tá? Agora, se eu aportar do bolso, finge que eu continue realizando aportes mensais periódicos aqui na carteira. Por exemplo, aqui vamos supor 2 mil por mês, tá? Consequentemente, eu chegaria num patrimônio de quase 4 milhões de reais em 12 anos. Isso conseguindo uma rentabilidade de 26% ao ano, tá? Pablo, dá para conseguir mais? Dá, só que tudo depende, pessoal. Depende do momento que você está comprando, depende das empresas que você coloca na carteira e do momento, tá? O momento, o timing é o principal fator. Porque comprar ações baratas, você vai conseguir uma expectativa de retorno muito maior. E se a gente engatar, por exemplo, um ciclo de alta da bolsa, como aconteceu ali do ano de 2016 até o ano, né, de 2021, consequentemente teve investidores que conseguiram até 40% ao ano no período. Então tem que ficar de olho. Mas na perpetuidade é mais saudável de 20% a 25% ao ano, tá? Desde que você seja um investidor acima da média, pessoal. Não se enganem, tá? Não é qualquer investidor que vai conseguir, obviamente, ter uma rentabilidade dessa. A carteira teve porque eu fiz ali, selecionei empresas, né, em preços extremamente depreciados, tá? Agora, dividendos, pessoal, segundo fator aqui importante, os dividendos não tem jeito, tá? É o reinvestimento deles que vai te trazer o maior retorno no médio a longo prazo. É você pegar o dividendo que cai na sua conta e reinvestir tudo, tá? Não fique aficionado em sacar o dividendo, pessoal. Reinvista o máximo que você puder. Porque aí lá no futuro, quando o seu patrimônio estiver gigantesco, aí sim você vai poder tirar uma parte para poder usufruir, basicamente ali gastar com você mesmo, com sua família, como você bem entender, tá? Mas enquanto isso, é importante que vocês se mantenham firmes na trajetória, tá? Bons preços, agora chegou no ponto que eu queria, pessoal. De fato, você selecionar boas empresas não basta, porque de fato temos muitas empresas boas na bolsa. Temos o Banco Itaú, temos a VEG, temos a Klabin, temos o Banco do Brasil, temos a BB Seguridade, temos uma Taesa, uma Semig. A gente tem diversas empresas aqui excelentes na bolsa brasileira, onde eu poderia muito bem pegar um dinheiro hoje e pensar da seguinte forma, tá? Eu vou pegar esse recurso e comprar todas as ações
boas que tem aqui na bolsa. Bom, só que aí é que mora a questão, tá? Não é tão simples quanto parece, senão todo mundo estaria milionário. Vocês têm que encontrar preços bons para que vocês comprem. Se aquela empresa está sendo negociada abaixo do valor intrínseco, tá? Eu já vou mostrar fórmulas aí para vocês de como fazer isso. O restante, boas empresas, e aqui também que o pessoal acaba ignorando muito, tá? Setores resilientes, setores com demandas inelásticas, pessoal. Aqueles setores que tecnicamente qualquer economia não vive sem, independente do cenário, continuarão existindo, como por exemplo bancos, setor de seguro, setor de saneamento, setor de energia, né? Setor ali de commodities. Então são setores que, independente do cenário, vão precisar, não tem jeito, pessoal, tá? Tem que colocar isso na mente de vocês. Esqueçam empresas duvidosas, foquem nas mais empresas que vão existir para os próximos 10, 20, 30 anos e que vão continuar crescendo acima da inflação e te gerando bons dividendos, tá? Essa daqui foi a estratégia principal na carteira do canal. A primeira ação aqui que eu comprei muito, eu acho que eu acredito, tá? Que está num preço barato hoje em dia, são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil nesse ano tem passado por uma crise relativa ao agronegócio. E eu acho que essa crise, ela tende a ser passageira, ela tende a ser pontual, porque o Banco do Brasil já enfrentou várias outras crises antigamente e sempre se recuperou, tá? E sempre encerrou o ano com bom dividendo. E aí, pessoal, com essa crise pontual, o banco hoje sendo negociado, né, em 0,65 do patrimônio, a média da empresa é ser negociado em uma vez, ele tem um potencial de alta interessante, tá? Só para vocês terem ideia, apenas para o Banco do Brasil ser negociado pelo seu preço justo hoje, as ações já precisariam se valorizar 53,88%, tá? Basta vocês multiplicarem por 100. Então vocês pegam 1, tá? E divide aqui por 0,65. Então o banco tem o potencial de alta de 53%. Utilizando o indicador do preço justo do Graham, quando a gente pega aqui, né, 22,5 vezes LPA 3,80 vezes VPA hoje que está de R$ 31,00. Então o Banco do Brasil tem uma precificação justa de R$ 51,48, tá? Dividido aqui pela cotação atual, potencial de valorização de 157%, fora os bons proventos que podem serem pagos. E se o banco continuar crescendo acima da inflação, né, basta utilizar a velha fórmula, 1 menos o payout vezes o ROI do Banco do Brasil médio, que está em 15. Então o banco pode crescer 10,5% ao ano. Somado a um bom dividendo, você pode, né, ter um retorno embutido no preço da ação muito expressivo, ó, 10,5% ao ano, mais aqui um dividendo médio de 8%, você pode ter um retorno de 18,5% em Banco do Brasil, desde que você carregue as ações para médio e longo prazo. E pegando ali distorções de preço, aí sim que você consegue amplificar mais ainda o seu retorno. Por isso que eu tenho comprado aqui na carteira. Lembrando que nada se trata de recomendação, tá? Pensando justamente no longo prazo. Acho que o Banco do Brasil pode se valorizar bastante e ainda pode pagar bons dividendos para nós acionistas. Aí, utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, a gente também percebe que o banco está barato, sendo negociado aqui por um PEG Ratio na faixa de 0,47. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 a ação estava ultra mega descontada, tá? Segunda ação aqui da lista, pessoal, que eu estou fazendo aportes, inclusive, pessoal, realizei ali um aporte recentemente aqui na carteira, tá? Foram as ações da BR Partners, uma microcap ali do setor de investimentos, ou seja, do setor bancário, portanto, atua na parte de investimentos, tá? Quando a gente vai aqui em lançamentos, perceba que eu fiz mais uma pequena compra aqui de BR Partners. Comprei 61 ações aqui da empresa a um preço médio de R$ 15,45. E pretendo ir comprando, tá? Conforme as ações forem se mantendo ali em 15 a 15,80, acho um preço barato para quem segura a médio e longo prazo, tá? Olhando aqui, a gente percebe que os indicadores de curto prazo falam que a empresa está barata. Hoje cotada por 9 vezes, a média dela é ser cotada por 13, tá? Então ela tem no curto prazo um potencial de alta de aproximadamente 44% na cotação. Fora que a empresa, pessoal, tem reportado um ROI altíssimo de 22% ao ano, mesmo no cenário em que a Selic está em 15%. Então olha só a resiliência do BR Partners, tá? Realmente aqui uma empresa bem diferenciada. E olha a margem líquida, né? Está aqui em 51% de margem. Isso aqui é uma margem muito expressiva, pessoal, muito bom mesmo, tá? Uma margem extremamente alta, margem de empresa de energia. E aí, colocando o PEG Ratio do Peter Lynch, a BR Partners cresceu em média 20% ao ano, tá? Então, 9 dividido por 20, a gente tem um PEG Ratio de 0,45, denotando um potencial de alta expressivo se ela fosse cotada por 1. E se ela continuar crescendo 20% ao ano, aí sim que essa ação pode trazer um retorno bem expressivo para quem está olhando lá
para médio e longo prazo. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E a última ação aqui que eu estou comprando com bastante força na carteira também são as ações da Petrobras. Pessoal, a Petrobras, uma empresa aqui, né, na parte de petróleo, é famosa por pagar excelentes dividendos para nós investidores e o carrego com proventes Petrobras já pode ser muito interessante para você. A perspectiva esse ano é que ela pague de R$ 3,50 a R$ 4,00 por ação, de forma bruta. Então, nos preços atuais, de mais ou menos ali hoje que ela está a 30, você pode receber um provento de 11,6% ao ano num cenário pessimista e num cenário otimista, caso o preço da commodity acabe subindo, você pode receber 23,3% ao ano. Aí eu te faço a seguinte questão, a ação também tem um grande potencial de alta, porque colocando aqui o indicador do preço justo do Graham, a gente já consegue perceber que a Petrobras tem ali um preço justo de R$ 78,00, dividido aqui, né, pela cotação atual, potencial de alta de 163%, aliado a um bom pagamento de provento. Qual que será o retorno embutido no preço da ação? Bom, menos o payout médio de 45%, vezes ROIC, né, que a gente olha para a Petrobras porque tem dívida, vezes ROIC médio de 12%, então ela tem um crescimento provável de 7% ao ano, arredondando. Aí você recebendo um provento de 11 mais 7,6%, você tem um retorno embutido no preço da ação de 18,6% ao ano. Pessoal, isso aqui é muito bom para a Petrobras, tá? E aí você já consegue perceber que por todos os indicadores é uma empresa absurdamente barata. Lembrando que nada se trata de recomendação. Por isso que eu decidi começar a minha trajetória com poucas empresas. Eu vejo o pessoal aqui no canal falando o seguinte, Pablo, meu Deus, você corre muito risco. Você tem uma exposição em Banco do Brasil muito alta. Pessoal, lembrando que boas empresas nunca vão quebrar, tá? Empresas ali, né, de qualidade, empresas maiores. Portanto, claro, eu também pretendo abocanhar outras oportunidades. Eu não vou ficar concentrado em Banco do Brasil para sempre, tá? Ter 70% da minha carteira no banco. O banco deixando de ser uma oportunidade, eu vou colocar em outras empresas. Eu comprei um pouco de BRBI, aí eu venho aqui e compro um pouco de Petrobras, aí as duas ficam caras, eu venho e coloco uma BB Seguridade, coloco, por exemplo, uma Taesa, um Banco Itaú e vou assim diversificando, mas sem pressa, pessoal, sem pressa. Pra que ter pressa? Você tem uma vida inteira pela frente. Calma, ó, pensa aí comigo, tá? Você tem ali seus 20, 30, 40 anos, você ainda tem ali mais de 20, 25 anos para acumular ações, é uma jornada de longo prazo. Pra que você vai ter pressa de, eu vou ali diversificar, vou colocar em 15? Não tenha pressa disso. Os próprios grandes investidores falam que eles começaram concentrado. E detalhe que tem até investidores hoje ali que são concentrados. Exemplo, o caso aí do Juca Abdala, que tem mais de 70% da carteira em Petrobras, tá? Então, cada um no seu tempo. Eu acho que você não tem que ter pressa e precisa fazer o que te deixa mais confortável, desde que você não sacrifique a sua rentabilidade, porque ela que vai fazer ali uma diferença no médio a longo prazo, tá? Agora, para vocês que ficaram comigo aí, né, até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, tá? Então olha só a oportunidade, pessoal. E detalhe, ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? Segundo fator, totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, qualquer segundo, qualquer minuto, ela sofre alterações automáticas, porque já tem algoritmos de negociação que faz isso aqui por vocês, tá? Então olha só a oportunidade que essa planilha oferece, tá? Em tempo real atualizada. E terceiro e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Então olha só, pessoal, de fato aqui, mais moleza que isso, só a sopa de minhoca, é um mamão com açúcar. De fato, queria eu ter uma planilha dessa quando eu estava começando na minha jornada de investimentos. Provavelmente teria evitado muitos erros, teria bem mais acertos, tá? Fora preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde está o link para a gente adquirir essa belezura, né? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Então não percam mais tempo e adquiram essa joia rara, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho da minha jornada aí para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões
e maceta dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei aí embaixo, pessoal, se qual é a posição de vocês aí na carteira, o que vocês estão comprando, o que vocês estão vendendo e qual é o seu objetivo no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!